Oi, oi, gente! Vocês acharam que vocês iam se livrar de mim? Estou aqui para deixar a lição de casa de vocês. Então, eu quero que vocês façam essa aula enquanto estaremos de recesso. Ou, se quiser fazer depois também, nos dias que vocês não fazem pilates, é bem legal. O que nós vamos precisar hoje? Na nossa parede maravilhosa. Então, contra a parede, a distância é de um pé para o calcanhar de vocês, do rodapé até o calcanhar. Mantenha a perna de vocês alinhada, com a base um pouquinho mais aberta. Palma da mão na parede, bumbum na parede, escápulas na parede e cabeça, tá? Atente-se apenas para a cabeça não ficar assim, ó, pendurada para cima. Mantenha o queixo paralelo com o peito, combinado? Inspira, elevando os ombros em direção à orelha e expira, afundando essa mão para o chão. Então, inspira, expira. Puxa o ar e solta. Mais duas. A última. Agora nós vamos subir as mãos para o alto pela frente, inspirando. E expirando, desce, tocando elas de novo lá pertinho do quadril. E repete. Inspira. Expira. É muito importante que o quadril de vocês, o meio das costas e a cabeça continuem encostados na parede, tá? Para que assim a gente consiga manter a parede como uma referência das curvas da nossa coluna, né? A lombar e a cervical, elas ficam sem tocar, tudo bem? Agora a gente vai alternar, um para o alto, um para baixo e vai trocando o movimento. Ainda preservando todas as curvas da coluna e todos aqueles apoios que a gente falou antes. Quadril, escápulas e cabeça, certo? Se a cabeça de vocês tiver um pouco mais de dificuldade em ficar encostada, pega uma toalhinha de rosto, faz um pequeno rolinho e coloca atrás da cabeça, para que a gente consiga manter essa pressão da cabeça também contra a parede. Combinado? Mais uma vez? Agora vamos dois lá para o alto. E a gente desce, ó, escorregando. Mão, cotovelo, inspirando para subir, expirando para descer. Quanto maior for a área de contato de vocês entre mão e antebraço e cotovelo, melhor a execução, tá? Mas se não der, tá tudo bem, ó, mantenha o cotovelo e vai experimentando levar a mão em direção à parede. Combinado? Eu sei que vocês estão querendo já acabar, sair dessa parede. Inspira de novo para subir. Expira de novo para descer. Mais uma. Ótimo. A gente vai encerrando agora, trazendo a mão de novo aqui no quadril, um pouquinho mais aberta do que o quadril de vocês. Eu quero agora que vocês apertem a mão de vocês contra a parede e relaxa. Aperta e relaxa. Imagine que vocês querem se descolar da parede. E aí lembra que quanto maior a área de contato entre mão, braço na parede, melhor fica a execução do exercício, tá, turma? Então, inspira, solta o ar apertando, inspira, solta o ar apertando e aperta, turma, não é assim, aquela apertadinha mão de alface, tá? É aquela apertadinha mais firme aí, hein? Isso, eu quero que vocês consigam sentir o tríceps de vocês, o braço acordando. Mais uma. Agora com o braço mais aberto, a mesma pressão. Vai apertar e soltar. Apertar e soltar. Lembra que soltando o ar aperta, inspirando relaxa. Mantenham aquela organização ainda da coluna, dos ombros. Evita deixar o ombro chegar aqui na orelha, tá? Lembra que a gente quer chegar com a mão lá no chão. Mais 3. Inspira relaxando, solta o ar apertando. 2. A última vez. Aí, relaxa um pouquinho. E o relaxar, turma, não é desmoronar, tá? Aquele distanciamento do calcanhar, ó, quadril, escápula e cabeça na parede. Agora o braço tá solto, tá? Vai tirando só a cabeça, olhando para o umbigo e vai empurrando o tórax de vocês contra a parede. O tórax vai saindo e a gente vai com o abdômen empurrando a lombar contra a parede. A lombar vai saindo e a gente vai descendo em direção ao chão, mantendo o glúteo encostado na parede. Volta da mesma forma, eu vou empurrar o meu abdômen para que a lombar cole
volto com o tórax e volto com a cabeça. Se precisar, ó, destrava um pouquinho, afrouxa os joelhos e repete. Cabeça, tórax, lombar e vai descendo em direção ao chão, soltando bem o peso da cabeça e dos braços, turma. Volta, ó, o abdômen empurra vocês nessa subida até que a gente se posicione na parede outra vez. Repete mais 2 vezes, vai descendo e volta, conectando lombar, tórax, cabeça. E a última que a gente vai fazer, solte o ar para descer. Vai aliviando as tensões de ombro, as tensões do corpo e pensa nessa mobilidade articular na coluna de vocês, tá bom? Paramos aqui, a gente agora vai dar um passo maior para frente, deixando ainda a base da mesma largura, tá? Mantendo a mão na parede, ó, eu tô com a cabeça, as escápulas e meu quadril super pesado. A lombar, ó, eu ainda consigo passar minha mão aqui atrás, então tá neutra. E aí a gente vai escorregar, ó, descer um pouquinho, uma posição de 90 graus. E aí a ideia é que vocês mantenham a mão de vocês e o braço empurrando a parede para colar ainda mais o corpo de vocês. O pé é aquela fonte de energia, então o pé está super enraizado no chão. Atentem-se, ó, a esse ângulo aqui do joelho, para evitar que o pé fique muito para trás da linha do joelho. Pense em 90 graus aqui de joelho ou um pouquinho mais, tá? Vamos manter aqui pelo menos um minutinho, né? Eu acho que a gente consegue ficar um minutinho aqui. O que vocês acham? Importante, tá, turma? Nesse exercício aqui, como as chances de escorregar são grandes, permaneçam com o pé descalço, tá? E no chão mesmo. Não precisa do tapetinho aí para fazer. A gente só precisa da parede mesmo. Ou para quem não tem uma parede livre em casa, coloca uma porta, né? Coloca não, né? Usa a porta. Continuem aí, mantendo aquela pressão nos braços, mantendo pressão lá nos pés, empurrando fortemente, ó, o quadril de vocês contra a parede, ó. Mantenha essa posição. Tá acabando o nosso minuto, hein? Respira. 3, 2, 1. Vai subindo devagarinho até a posição em pé. Agora vocês vão se posicionar de frente para a parede. Distância de um braço por enquanto. Deixem a mão de vocês um pouco mais baixa do que a linha do punho, pensando nesse calcanhar da mão, tá? A gente vai movimentar o peito, vai para frente e as escápulas se aproximam. Depois a gente empurra a parede, afastando as escápulas, ó. Movimento apenas dos ombros e das escápulas. Contraiam esse abdômen, contraiam esse glúteo. Lembrando que não é aquele bumbum de gaveta, é aquela contração que dá uma leve empinadinha, lembra? Vai fazendo um movimento com a escápula, preparando a articulação para os próximos exercícios. Mais uma vez. Muito bom. Coloquem o pé de vocês um pouco mais para trás, ó, para o nosso corpo ficar inclinado, certo? Nesta posição, pode ser com o pé apoiado no chão inteiro ou para se desafiar um pouquinho mais em ponta de pé. Eu quero que vocês, ó, flexionem o cotovelo, levando o rosto em direção à parede. Retorne. Lembra de manter glúteo ativo, abdômen ativo, para que vocês façam o exercício sem ficar com o corpo mole, corpo durinho, firme. Inspira, expira. Certifique-se de que a parede de vocês é uma parede sólida, tá? Bem rígida, não é de drywall, que às vezes a gente pode ser que tenha um probleminha, né, gente? Mais uma vez. Agora, ó, sem apoiar o pé, eu vou me empurrar para trás e voltar. Me empurrei para trás e voltei. Quem tá com o pé apoiado inteiro tem maior segurança. Quem tá em pontinha de pé aí, ó, vai trabalhar mais o equilíbrio. Mais 3 repetições dessa flexãozinha de braços. Mais uma.
Aí, agora só o calcanhar, ó, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Já traz um pé aqui na frente, ó, flexiona esse joelho, pode até apoiar o antebraço e afundar aquele calcanhar de trás. Turma, afunda esse calcanhar de trás no chão, tá? Cola bem ele no chão, alongando. Lembra de manter o tronco erguido, olhar para frente. Troca a perna, então uma fica lá atrás e a outra flexiona o joelho, ó, indo em direção à parede, tá? Evita desabar esse quadril, mantenha o quadril alinhadinho e vai com o corpo inteiro para frente e afunda o calcanhar. Se precisar, põe a perna de trás mais para trás, para não afundar o quadril. Combinado? Mantenha essa posição por mais um instantinho. Aí, e a gente volta à posição de pé. Agora, ó, vai preparando o seu cantinho aí que a gente vai sentar agora, hein? Vou colocar aqui de frente para vocês. Turma, vamos lá. É um desafio, tá? Sentar com o bumbum bem colado na parede é um mega desafio. Então já vamos começar por aí. Se sentar com ele encostado no rodapé de vocês estiver muito difícil, dobra um pouco os joelhos que vocês vão conseguir se organizar melhor, tá? Pensando ainda na nossa coluna. Sobe o braço e desce o braço. Sobe o braço, desce o braço, mantendo cabeça apoiada, escápulas apoiadas e o bumbum de vocês colado no rodapé. Não esqueça desses detalhes, hein? Faz toda a diferença. Mais uma. Isso. Parem com a perninha de diamante e deixa, ó, a mão de vocês fazer uma leve pressão nos joelhos. Cada um vai na sua possibilidade aí em casa, tá? Então não façam um esforço também tão exagerado. Sentem com uma posição de pernas confortável para vocês, tá? Mantendo ainda o máximo que puder o bumbum, as escápulas e a cabeça apoiada. Combinado? Abram o braço e aí a gente vai fazer uma sereia, ó. Inclina para o lado. Essa mão que sobe agora, ela continua. Retorna, ó. Abre o braço. Essa é a nossa referência. Eu vou me inclinar até encostar a mão no chão. Na hora que eu encostei a mão, o outro braço é que vai experimentar ir por cima. Volta tudo, alinhando, ó. Cristo Redentor. Toquei a mão no chão. Vou com o meu outro braço por cima. Volta. Lembra que esse objetivo da sereia é sempre abrir espaços, principalmente aqui, ó, na costela desse lado que eu tô com a mão para cima. Então, se eu tô aqui, ó, com a mão esquerda para cima, é o lado esquerdo que eu tô querendo abrir espaço, certo? Inclinou, vai lá pro alto. Vamos fazer mais uma para cada lado? Percebam o desafio que é fazer essa sereia na parede. Para vocês que já estão acostumados a fazer a sereia aqui com a gente, olha o desafio que é fazer ela encostadinhos na parede. Relaxou o braço, movimenta as escápulas. Isso. Agora, ó, o bracinho vai abrir de novo, só que agora a gente vai descolar as costas. Vou com a mão direita, ó, em direção à esquerda e volto. Vou olhar para o caminho dela, tá? Ó. Então, um lado, uma escápula vai ficar encostada, enquanto a outra escápula sai da parede. Mais uma vez aqui para minha esquerda, descansei. Turma, desafio final aí para quem quiser e tiver espaço. Vocês vão sentar bem coladinho agora na parede, ó, bem coladinho, bumbum quase em cima da parede. E vamos deitar com o calcanhar de vocês na parede. Bumbum conectado, minhas costas estão bem acomodadas no chão, deixo a mão ao lado e vou deixar as minhas pernas afastarem o quanto for confortável. A gente tem que sentir, alongar bem essa região do interno de coxa com a virilha, tá? Upgrade, quem quiser um up. Puxa os dedos do pé na direção do quadril.
deixando com que alongue mais, tá? Só de ficar nessa posição, a gravidade ela já tá empurrando nossa perna para baixo. Então a sensação de esticar, de alongar já tá bem forte. Fica aqui, respira comigo 5 vezes. Então puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. A perna pode ir cedendo quanto para ela for bom, tá, turma? Mais uma respiração. Aproxime as pernas. Isso. Movimentem os tornozelos para cima, para baixo. E dessa posição a gente vai virando para um dos lados e vai sentando novamente. Turma, só uma coisa, hein? Eu quero que você faça essa lição de casa na sua casa. Se você não fizer isso em casa, eu vou cobrar de vocês aqui no nosso retorno do estúdio. E aí o bicho vai pegar pro lado de vocês, hein? Eu quero provas concretas. Se você puder, filma você fazendo e me mandem. Eu quero só ver. Beijo pra vocês. Um bom descanso com Pilates.